Muito bem, meus amigos, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e esse é o bloco que nós estamos dando início efetivamente à nossa segunda fase. Então a gente vai começar hoje, nesse primeiro grupo de blocos, a trabalhar com petição inicial. Só para vocês entenderem a dinâmica do nosso curso. Como eu falei para vocês, o professor Aguirre ele vai trabalhar basicamente com o direito material e depois o direito material aplicado às peças. E comigo a gente vai aprender estrutura de peça. Estrutura de peça não é apenas saber como faz uma contestação, mas dicas de escrita, como você fundamenta artigo de lei, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo desses primeiros blocos daí, porque é tão importante vocês prestarem atenção nessas questões. Bom, há uma questão fundamental. Vocês vão verificar que nós temos 3 tipos de peça, tá? Essa é uma questão muito importante. Então, para o exame de ordem, eu costumo dividir o seguinte. Quais são as peças possíveis para cair no exame? Nós temos a petição inicial, nós temos os recursos e nós temos a contestação. Montanhas, pode cair alguma coisa fora dessas 3 peças? Quase impossível. Quase impossível. Pode cair uma réplica, já caiu, mas, gente, réplica é uma petição simples, tá? Então, assim, não tem... O que tiver fora daí não tem regras, não tem peculiaridades, é como se você sentar para fazer uma redação, tá? Montanzação rescisória é uma petição inicial. Reclamação é uma petição inicial. Mandado de segurança é uma petição inicial. Recurso extraordinário é um recurso. Então, a gente vai aprender um modelo de petição inicial, que vai se aplicar a todos, com alterações que a lei estabelece, um modelo de recursos e contestação é uma só. E a grande vantagem da petição inicial e dos recursos é que, por exemplo, fazer uma ação de indenização, como a gente vai estudar, que é uma ação de procedimento comum, e fazer uma consignação em pagamento, que é uma petição inicial pelo procedimento especial, elas são muito parecidas. O que muda, o que se altera de uma consignação em pagamento para uma ação de indenização são regras que a própria lei estabelece. Então eu não estou pedindo para você decorar nada. Você não tem que falar assim, nossa, nas possessórias tem que ter isso, isso, isso. Na consignação em pagamento, isso, isso, isso. No inventário tem que ter isso. Já na monitória, isso. Não, a gente não tem... É ilógico fazer isso. Um advogado com 20 anos de formado não sabe isso de cabeça e você não tem que saber. As informações que você tem que saber estão no código. Então, muito mais do que saber a informação, é você saber procurar, saber mexer no vadimeco. Para a gente começar a nossa aula, e esse grupo de aulas que a gente vai trabalhar é de petição inicial, eu vou fazer uma consideração introdutória que eu costumo chamar de teoria geral da peça, tá? Essas informações que eu vou passar para vocês aqui, elas são muito importantes, muito importantes. E a teoria geral da peça nada mais é do que algumas explicações para vocês. Deixa eu colocar, o traço vai ficar mais fácil. Nada mais é do que algumas explicações para vocês sobre como a gente tem que se preocupar com peça. Então aqui, as regras que nós vamos aprender não são apenas de petição inicial. Elas são prioritariamente petição inicial, mas elas se aplicam também a outras questões, tá? Então vamos lá. Vou até pôr aqui para colocar depois um aqui. Teoria da peça. Primeira dica importante, tá? Evite abreviatura. Vão escrevendo, tá? Evite abreviatura. Evite abreviar na prova. Então, evite colocar esmo, sir, doutor, VESA, é Vossa Excelência, é excelentíssimo. Evitem colocar doc, coloquem documento. Arte é artigo. Evitar não quer dizer proibido. Evitar quer dizer cuidado. Tente não abreviar muito, entendeu? Claro,
no final de um parágrafo, especialmente naquelas peças em que a gente está preocupado com o número de folhas, se vai caber, está num parágrafo. E, por exemplo, está escrevendo lá, essa questão é fundada no artigo 200 do Código Civil. E você sabe que não vai caber Código Civil, você vai pôr um CC. Tudo bem, para encerrar ali, mas tente, dentro do possível, evitar. Mas, Montanz, na prática, advogados não abreviam? Sim, mas o examinador pode achar que é um certo desleixo seu. Não está no edital essa informação, mas pelas correções de prova a gente já viu isso. Então, não precisa deixar de abreviar, apenas evite, tá? 2. Cuidado com identificação. Essa é uma outra informação importante. Aqui, gente, nós estamos falando de uma cláusula geral. É que nem eu falar, por exemplo, para vocês, boa-fé contratual. O que é boa-fé contratual? Função social da propriedade, contrário à moral e aos bons costumes, repercussão geral. O que vem a ser isso? Então, como a gente não sabe o que são esses institutos, porque eles são de baixa densidade semântica, eu preciso interpretar à luz do caso concreto. Evitar a identificação é a seguinte. Primeiro, óbvio, você não vai fazer a bobagem de colocar teu nome na peça, identificação, essas coisas. Para começar, evitem até de colocar a cidade que você está. Montanz, eu estou numa cidade grande, eu estou em São Paulo, Rio de Janeiro, Guaxupé. Sim, não importa. Evite, tá? Ainda que isso não gere problemas, evite. Eu vou explicar para vocês como é que a gente coloca a cidade lá no finalzinho da peça, termos em que pede deferimento, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, existem situações em que você vai ter que colocar dados na peça. Não é muita coisa, diga-se de passagem. A história da OAB, desde que a OAB não exige mais que, ou melhor, não autoriza mais que você leve livros de doutrina, jurisprudência para a prova, então que você tem só o vade-mecum, então você tem que construir uma peça com base no enunciado e no vade-mecum. Então a pergunta que se faz é a seguinte: como eu vou fazer isso? Como eu vou criar essas informações? Como é que eu vou colocar isso no papel? E eu respondo para vocês. Numa situação como essa, vocês podem até colocar alguns dados. Você pode, por exemplo, falar que o fulano lavrou um boletim de ocorrência, se a situação for pertinente. O que você não pode, e aí são dois cuidados que vocês têm que ter, e a gente vai ao longo das peças aprendendo isso, tá? Então aqui não é uma explicação conclusiva. O que vocês podem? Primeiro, ou melhor, o que vocês não podem, colocar informações que especifiquem um lugar, então, por exemplo, foi distribuída a causa na 4ª Vara Civil de Jundiaí. O enunciado não fala em Jundiaí, não fala em 4ª Vara Civil. Então eu não posso falar nem de 4ª e nem de Jundiaí. Não posso. Nem junto, nem separado. Por quê? Porque são informações precisas. Ou, saindo da farmácia, fui atropelado. O enunciado falou em farmácia? Não, então não. Ah, mas qualquer pessoa poderia colocar farmácia? Sim. Mas além do examinador poder imaginar que você está identificando, o examinador, especialmente nesse caso, pode falar, independentemente de achar ou não, qualquer pessoa poderia escrever farmácia. Eu, o Flávio, a Poema, nossa querida equipe que está aqui, tá? Mesmo que qualquer um pudesse colocar, ele pode entender como identificação. Certo? Então, tomem cuidado com essas questões. A gente vai verificar ao longo da peça que isso não é tão difícil de verificar. 3. Terceira questão importante. Nome da peça e procedimento. Nome da peça e procedimento.
como é que funciona a questão do nome da peça e do procedimento? Eu vou explicar para vocês. Tem 3 passagens no edital que falam que se você errar a peça, o examinador pode até zerar a tua peça. Se você errar o nome da peça. Então, eu vou te dar uma boa notícia. A contestação sempre vai ter um nome. Qual é o nome? Contestação. Tá? Então, não há dificuldade em fazer contestação, porque o nome da peça é contestação, olha só que interessante, chama-se contestação. Todos os recursos estão previstos em lei, certo? Os recursos, depois a gente vai verificar, eles estão no artigo 994 do CPC. Lá a gente vai ter apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargo de divergência, agravo de admissão. Tá lá. Só que além deles, nós vamos ter um outro recurso que pode cair e que a lei só chama de recurso, que é o famoso recurso inominado do juizado. Você pode chamar ele só de recurso? Posso. Posso chamar ele de inominado? Posso. Então o recurso não vai ter problema. A lei fala em apelação, em agravo de instrumento, em agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de admissão e embargo de divergência. Os 9 recursos que o CPC fala, mais o inominado. Não há dificuldade. E as ações? As ações têm nome? Vamos lá. Nós temos 2 tipos de procedimentos, vocês lembram? Nós temos os procedimentos especiais e nós temos os procedimentos comuns e o procedimento comum. Vamos fazer só um detalhezinho rápido. O que é um procedimento especial? Procedimento especial nada mais é do que um procedimento comum geneticamente alterado. Procedimento especial nada mais é, deixa eu colocar um asterisco aqui, ó. Procedimento especial nada mais é do que um procedimento comum alterado. Então, por exemplo, todo procedimento especial é um procedimento comum com adornos. Então, por exemplo, a possessória. Se você pegar um procedimento comum, que eu já vou explicar quais são, e pegar um procedimento especial, que é a possessória, vocês vão verificar que eles são muito parecidos. O que muda? O pedido de liminar. Se você entrar com a possessória menos de N dia. A consignação em pagamento é muito parecida com o procedimento comum. O que muda? A possibilidade de você fazer o depósito prévio. A monitória já é bem mais diferente. O inventário já é completamente diferente. Tá? Então os procedimentos eles são alterados e eles são modificados porque se a função de um processo é salvaguardar, é tutelar o direito material, é natural que o processo tenha que, na verdade, se adaptar, se amoldar às peculiaridades do direito material. Não dá para fazer um inventário pelo procedimento comum, porque o inventário você tem que ter uma petição para abrir inventário, prazo para primeiras declarações, expedição de edital, expedição de ofício para os órgãos para saber se o de cujos deixou outros bens, habilitação de herdeiros, tem uma série de questões. Bom, agora, os procedimentos especiais, eles estão dentro do CPC, nós temos os procedimentos especiais dentro do CPC, consignação em pagamento, monitória, possessória, oposição, embargo de terceiro, inventário, ações de família. E nós temos os procedimentos especiais previstos em legislação extravagante. São vários que a gente depois vai aprender, tá? Só por curiosidade, mandado de segurança, as ações locatícias, ação de alimentos, tá? Nós temos algumas modalidades de uso capião fora do código. Enfim, nós temos, todas elas têm nome. As ações locatícias, a lei dá o nome, despejo, renovatória, revisional e consignação de aluguéis. Alimentos, chama alimentos, mandado de segurança, mandado de segurança. Então, a gente não vai ter problema com procedimento especial. O nosso problema na hora da prova, o nosso calcanhar de Aquiles, está aqui, ó.
no procedimento comum. Porque as ações de procedimento comum, justamente por não terem previsão, elas não têm nome. Porque se você parar para pensar, o código e as leis extravagantes, elas prevêem as ações de procedimento especial. Montanz, me dá um exemplo de uma ação de procedimento comum. Vamos lá. Na prática forense, as duas mais famosas, há outras, tá? Mas as mais famosas é a ação de cobrança e a ação de indenização. Ah, Montanz, mas elas estão no código, então procura, se vira, pausa esse vídeo e vai lá procurar. Daqui 6 anos você volta e a gente conversa. Não existe ação de cobrança no código. Não existe ação de indenização no código. Ah, mas eu já vi. Não, você não viu. No código não está. Mas o Código Civil ele prevê a indenização, a reparação de danos. Mas ela não fala sobre a ação. E no CPC, em nenhum momento fala sobre ação e indenização. Por quê? O procedimento comum, ele vai ser adotado sempre que no caso não couber procedimento especial. Procedimento comum será adotado sempre que no caso não couber procedimento especial. Então, diante de um enunciado, eu vou tentar, depois eu vou explicar para vocês como é que a gente identifica petição inicial, recurso e defesa, tá? Para cada momento a gente vai aprender isso. Mas já uma dica. Se não existir uma ação em curso, se ao ler o enunciado você perceber que não há uma ação em curso, você pode ter uma certeza na sua vida, é petição inicial. Não pode caber um recurso ou uma contestação se não existir uma ação tramitando. Se o enunciado fala que o Flávio assinou um contrato com a Poema e que a Poema não cumpriu, blá, 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 e como advogado de Flávio toma medida cabível, ou seja, o enunciado diz que não houve uma ação, você tem uma certeza, o Flávio vai entrar com uma ação. Não é recurso, não é defesa. Então, o procedimento comum, ele vai ser aplicado quando não couber o procedimento especial. Aí alguém pergunta assim, bom, Montanz, contestação tem nome na lei? Tem. Artigo 335. Os recursos têm nome na lei? Tem. Artigo 994. As ações têm nome na lei? As de procedimento especial. As de procedimento comum não tem. Não tem, mas eu vou te explicar. As poucas ações que podem cair de procedimento comum, eu vou te explicar. Agora você me pergunta assim, na prática tem muitas ações de procedimento comum, tem muitas coisas que você pode procurar, mas a OAB não vai ser tão rica assim. Então são previsíveis as ações de procedimento comum que podem cair na prova. Agora, se eu esquecer, por exemplo, o nome da ação, Montanz, se eu não colocar cobrança e, colocar ação de dar dinheiro, não é comum na prática, mas não está errado. Porque se não há um nome previsto em lei, a OAB não pode dizer que você errou. Uma coisa é você chamar a sua ação de divórcio, e é uma ação de cobrança. Outra coisa é você colocar uma expressão sinônima de cobrança, que é a ação de dar dinheiro. Ação de entrega de dinheiro. Então, vai ficar mais tranquilo isso. Montanz, eu preciso me preocupar em colocar sobre o procedimento comum ou não? Vou dar uma dica para vocês. Em princípio, não precisa. Tá? Bom, só uma observação importante. Olha, pode pôr aqui na tela. Você nunca vai fazer uma contestação sobre tal procedimento. Então, nunca venha apresentar contestação sobre o recurso, a mesma coisa. Nunca. Petição inicial, se eu vou entrar com uma consignação em pagamento, eu não preciso escrever procedimento especial. Porque só existe consignação em pagamento pelo procedimento especial, então é um pleonasmo, então eu não coloco. Agora, se você quiser, você pode colocar pelo procedimento comum. Então, para a gente consignar isso, a gente já aprendeu, e aí você vai escrever o seguinte. Apenas se preocupe em mencionar o procedimento se ele for comum. Facultativo.
eu não acho que a OAB vai tirar nota sua, entendeu? Quando é obrigatório, eu falo para vocês. Quando é uma questão obrigatória, eu falo para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre estilo da peça. Como é que a gente organiza essa questão do estilo da peça? Vou abrir aqui, ó. Há uma série de questões que nós precisamos tratar. A primeira delas diz respeito à letra. A letra da sua prova, ela pode ser tanto de forma, como ela pode ser cursiva, tá? A chamada letra de mão. Que eu queria saber qual que é a outra letra. Se a letra não for de mão, claro, a gente pode tentar escrever por outros meios. Mas, em regra, tá aqui, letra de forma e letra de mão. E letra cursiva. De qualquer maneira é o seguinte, eu costumo fazer uma analogia que eu quero que vocês se associem sempre na prova. Prova da ordem é como se preparar para uma maratona. Adianta você saber correr bem? Não. Você tem que correr bem naquele circuito. Imagina, por exemplo, que a Poema adora correr. Ela, por exemplo, é sócia de um clube aqui em São Paulo, Clube Paulistano, tá? Que a Poema é muito chique, só viaja e tal. Ela faz aquelas jornadas do Grande Slam, vai para os US Open, é outro estilo. A Poema, por exemplo, ela corre, estou dando um exemplo, eu não sei se a Poema faz isso, ela corre no clube dela, na pista de atletismo. E ela corre muito bem, ela corre ali 20 quilômetros toda manhã. Só que a Poema resolveu correr a São Silvestre, que tem 15 quilômetros. Não lembro, acho que é isso, mas enfim, 15 quilômetros. A Poema falou assim, bom, se eu corro 20 quilômetros numa pista de atletismo, claro que eu vou correr 15 na São Silvestre. Ela vai ter um bom desempenho se ela não se preparar, não. Por quê? Porque a Poema tem que fazer o quê? Ela tem que correr, ela tem que conhecer o percurso que ela vai fazer. Saber onde é que é a subida, onde é que é a descida, o momento que ela vai otimizar as curvas, vai ter que subir a Brigadeiro Luiz Antônio, vai ter que descer tal rua, enfim. É por isso que os caras que vão para competir mesmo na São Silvestre, o que eles fazem? Eles chegam alguns dias antes, em São Paulo, se ambientalizam com o clima, fazem o percurso 2 vezes, às vezes, tá? Para justamente ter esse conhecimento, reconhecimento do gramado, entendeu? Não adianta você saber direito. Você tem que saber fazer isso em 5 horas, fazendo a prova à mão, num bracinho. Às vezes é um bracinho, às vezes é uma mesa. Você tem que se preparar para a segunda fase. A gente tem que se preparar para o ambiente da segunda fase. E todo mundo vai ter que se preparar, não tem... o meu sonho... Todo mundo tinha um sonho de poder fazer a prova no computador, sentado. Não é o caso. Então, se você tem letra boa, de forma ou cursiva, esquece o que eu vou falar agora. Toca a tua vida e vamos esperar o próximo item. Se a tua letra não for boa, cursiva, você tem 2 opções. Ou você melhora essa letra, e melhorar a letra não é uma impressão pessoal, você tem que passar para uma outra pessoa ler, ou você vai começar a fazer com letra de forma. Aí você me levanta a mão e fala assim, mas com letra de forma eu demoro mais. Por isso que tem que começar a escrever bastante. É muito importante que você volte a escrever. Durante o período da segunda fase, eu quero que vocês anotem tudo que eu estou explicando ao longo desses blocos. Escrevam, não quero que vocês digitem. Escrevam. Vocês precisam voltar a escrever. A gente precisa treinar. É que nem musculação. Você volta a treinar musculação, você volta a treinar melhor. Você volta a correr, você corre melhor. Você volta com um instrumento que faz tempo que você não toca, você volta a pegar o ritmo. Você precisa pegar ritmo de escrita. Tá? Essa é uma questão muito importante para a nossa compreensão. Certo?
Mas em 3 passagens, a sua letra, em 5 passagens, a sua letra tem que ser diferente. Aonde? No endereçamento, no nome das partes, na qualificação, no nome da peça, nos títulos e no advogado ao final do processo, ao final da peça. Tá? Tomei nota aí. Tomei nota. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu volto para explicar isso para vocês no próximo bloco. A gente volta para trabalhar com essa questão aqui. Já voltamos.